Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ramon de Souza e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso resumo semanal, onde a gente vai discutir sobre as principais pautas do mundo de cibersegurança com um especialista que mais entende do ramo, né? E hoje eu tenho o prazer de contar aqui com a presença como convidado do Carlos Rust, que é fundador e CEO da RustCon. Ah, acho que é uma das maiores, né, e acho que a primeira plataforma de cyber range, né, do Brasil, que é inclusive utilizada pelas Forças Armadas Brasileiras para fazer exercícios cibernéticos, exercícios de defesa cibernética. Já colaborou com a gente em relatórios. Então, Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Ramon, eu que agradeço e obrigado aí pelas suas palavras. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, Carlos. Carlos, eu separei aqui duas pautas hoje, né? Felizmente, felizmente, essa semana a gente não tem tantas polêmicas, tantas notícias bombásticas, né? Isso é bom, de certa forma. Mas a gente tem uma notícia bem preocupante, né? Uma empresa de uma empresa especializada em segurança da informação, ela balançou a internet essa semana ao revelar, né, que uma gangue brasileira bem famosa que vem atuando desde 2014, chamada Prilex ou Prilex, não sei como, uh, né, cunhou chamar essa gangue, que eles produzem um malware de mesmo nome. Inicialmente, esse malware ele era focado em máquinas, né, em caixas eletrônicos, mas esse malware bancário ele evoluiu e hoje ele está sendo utilizado de uma forma muito curiosa, né? Então, essa empresa emitiu um alerta de que a mais nova atualização desse malware ela infecta máquinas de cartões, né, os pontos de venda. E o que que ela faz? Ela faz o papel inverso, né? O cidadão brasileiro, desde que surgiu essa onda de cartões com pagamento por aproximação, o brasileiro ele ficou um pouco receoso. Poxa, mas será que é seguro usar pagamento por aproximação? Prefiro usar da forma tradicional. E a verdade é que sim, é seguro, né? Quando você coloca numa maquininha ali que está limpa, é mais seguro do que você inserir o seu cartão ali, colocar o chip, porque torna mais difícil a clonagem e eventuais transações fantasmas desse cartão. E a atualização desse malware ele faz justamente o contrário, né? Ele impede e desabilita a função de pagamento por aproximação na maquininha infectada e ele força o consumidor, a vítima, a fazer aquela transação, inserir no cartão e ali ele consegue, né, clonar todo o chip, toda a numeração do cartão, consegue uh, pegar o criptograma do cartão e fazer uma transação fantasma em outra máquina de vendas. É... Então, Carlos, como é que você enxerga, né, essa evolução de malware? É um malware inédito que surgiu no Brasil, possivelmente logo mais vamos ver ele sendo utilizado em outros países, né? Então, o clássico malware tipo exportação. Como é que você enxerga essa notícia? Tem vários comentários, né, com relação a isso. Para não me alongar muito, mas deixa eu fazer alguns. Primeiro, o fato dele ter surgido no Brasil não é um negócio que me chama atenção. Até mesmo porque esse mundo cibernético ele não tem fronteira, né? Então, ele surgiu. Então, poderia ter surgido aqui, podia ter surgido em Bangladesh. Existem hackers e gente inteligente no mundo inteiro,
e a internet ela não tem fronteira. Bom, surgiu aqui porque a gente usa muito, o nosso sistema financeiro ele é muito desenvolvido, né? E sempre foi. E esse desenvolvimento vem desde a época lá da década de 80, 70, com inflação muito alta, que o sistema financeiro se desenvolveu bastante, né? Tanto tem coisas que a gente faz aqui no Brasil que os outros países estão começando a fazer agora e a gente já faz há muito tempo. O Pix até é um bom exemplo da nossa evolução. O Open Banking aqui no Brasil, que também já é um dos grandes sucessos de plataforma aberta para o sistema financeiro. Então, o Brasil ele larga meio que na frente aí das outras nações com relação à tecnologia bancária. Você fez um comentário que é importante a gente destacar. O cartão sem contato ele é até mais seguro do que... não é que ele até mais, ele é mais seguro que quando você usa o cartão e coloca ele ali na maquininha. O protocolo é um protocolo mais sofisticado, ele é quase que uma evolução do que acontecia antes. E isso é importante destacar, ou seja, ele é mais seguro. Teve uma preocupação, sim, tem gente que conta aquelas histórias de vem alguém passando com uma maquininha do lado e aí consegue. Não é bem assim, né? Você já deu até para perceber que para você o contato tem que ser muito próximo e quando o cara passa do teu lado para fazer isso, ele praticamente tem que encostar em você e aí já passa a ser semelhante a um batedor de carteira, né? É uma situação quase física, né? Então, isso não é a preocupação, mas realmente é melhor você fazer a transação com o cartão sem contato do que com o cartão com contato. Outra observação que eu acho importante com relação a esses hackers, né? E isso a gente tem que estar sempre em mente. Eles são muito bem estruturados, investem em tecnologia, são organizados, talvez às vezes mais organizados que muita empresa lícita. São muito organizados. E esse caso é um exemplo, porque eles começaram nessa empresa Prilex, que eu também não sei como é que fala exatamente, como é que se pronuncia essa palavra, mas eles começaram com um malware que era instalado nas maquininhas, né? E ali eles faziam a clonagem do cartão físico e com isso eles conseguiam fazer transações ilícitas. Agora eles descobriram uma forma que é interessante e é relativamente simples. Ou seja, não consegue clonar quando a transação ela é sem contato. Então, eles forçam você a fazer o contato. Né? Então, isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo também, com muita gente. Você vai num lugar e não consegue... a maquininha diz que não conseguiu fazer a transação e pede para você fazer inserindo o cartão. Não necessariamente é por causa do malware. Até por causa dos valores, né? Algumas vezes. Valores, e às vezes mesmo o protocolo da máquina, a máquina não está bem configurada. Tem uma série de questões ainda na mesa com relação a isso aí. Mas acontece. E o que esse malware ele provoca é que você não faça a transação sem o contato e faça a transação com o contato. E aí ele volta para o mesmo procedimento que ele tinha antes. Ele clona seu cartão e aí ele faz as transações ilícitas. Eu li também outra sofisticação desse caso agora, é que ele também seleciona o cliente pelo tipo de conta, né? Ele só vai no cara que tem mais dinheiro. Sim, o cartão Platinum. Normalmente, eu vou te falar uma coisa, ele não vai no cara que tem mais dinheiro porque ele vai poder tirar mais dinheiro. Ele vai no cara que tem mais dinheiro porque o cara que tem mais dinheiro não controla tanto o extrato. É super comum. Quem tem mais dinheiro não controla o extrato, principalmente esses pagamentos de valores menores. Então, pagamentos do dia a dia, né? Então, por exemplo, é comum o próprio cara que tem mais dinheiro, ele na hora que o vendedor ali, ele pergunta, você quer o recibo? Aí você fala, não precisa não, tranquilo, né? Esse é um sinal de que você não controla tanto o extrato. E aí você acaba não sabendo que foi
que foi hackeado e que teve uma perda ali. E você demora a perceber, porque às vezes são vários valores pequenos que você acaba não vendo. Eu acho que é por isso, isso é uma informação minha, tá? Da minha cabeça. Eu acho que é por isso que o hacker ele procura o cara lá, o Black, Personalité, Diamond, o nome que for. A forma de você se proteger disso é interessante, cara, porque é o que a gente sempre tem que fazer, você tem que controlar, né? Você tem que estar sempre atento. Quando a gente fala em segurança cibernética, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. E quando você percebe um comportamento que não é esperado, fica mais atento ainda. No caso, se você está dando muito esse tipo de erro, cara, fica atento, pede o recibo e depois entra no aplicativo do banco, em outro lugar, né, e confere se aquela transação foi feita, se ela é lícita, se não é lícita, e se teve alguma transação que não foi você que fez. Se teve, cara, bloqueia logo, entra em contato com o banco que resolve. Agora, se você deixa, vai ser mais difícil você resolver isso depois. A forma que o malware entra na maquininha, né, a forma que ele é colocado ali, é o tradicional dos hackers. Ele, de alguma forma, ele consegue o contato, ele consegue acesso aos servidores, ou algum serviço, ou alguma conta privilegiada dentro dessa operadora dessas máquinas e consegue instalar lá o malware. E aí, para resolver isso, ou seja, essas operadoras elas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de ação. Elas estão sendo hackeadas, né? Então elas têm que ter aquelas todas que a gente já falou 500 vezes, não preciso repetir aqui, mas tem que ter lá um monitoramento continuado, tem que atualizar as maquininhas, o software das maquininhas sempre que tem uma versão nova, tem que ter tem que estar preparada para reagir quando identificar um ataque desse tipo. É o de sempre, que tem que fazer e que muita gente não faz, né, Ramon? Não faz mesmo. Tem que fazer. E muito provavelmente, ou seja, hoje a maioria dos ataques aí são feitos muito ainda em cima do phishing, né? O phishing tem sido uma das ferramentas assim de ataque mais eficiente para os hackers. E aí você falou que essa semana teve pouco movimento, mas tem um movimento que eu achei extremamente interessante. O National Cyber Security Center do Reino Unido publicou uma matéria falando de ataques de phishing mais sofisticados que os russos e iranianos, se eu não me engano, estão fazendo. Que o hacker ele não só manda o phishing e você cai, né? Ele antes cria uma relação de confiança usando informações de engenharia social e dessa forma ele consegue ter melhor resultado. Então, a preocupação com o phishing que essas próprias empresas de varejo têm que ter, poxa, cara, tem que ter muito cuidado com isso, tem que fazer as campanhas, etc., aquilo é de sempre. Cara, você inclusive tocou num ponto, né, que eu ia te perguntar em seguida. Essa não é a primeira vez que a gente presencia malwares que focam em maquininhas de cartão, mas a maioria das vezes, né, outros malwares menos sofisticados, por assim dizer, exploravam falhas, né, às vezes até conhecidas, que as fabricantes das maquininhas já tinham disponibilizado patches, e por negligência ou por, enfim, falta de atenção, a empresa responsável não instalou, não atualizou o firmware. Já esse Prelex, né, aparentemente, ele não se aproveita de um modelo específico ou de uma vulnerabilidade específica, né? Então, de fato, como você disse, são boas práticas de higiene cibernética que a empresa precisa ter, de sempre atualizar os seus equipamentos, sempre se manter atenta aos patches de segurança. Mas o que me preocupa, né, o que ficou na minha cabeça quando eu soube dessa notícia, é que é um malware que basicamente consegue, né, se infiltrar em qualquer PDV. Então, eu fico pensando, legal, uma grande varejista, né, uma grande rede de varejistas, ela consegue ter esse controle e consegue ter esse conhecimento de que existe uma nova versão do firmware da maquininha que ela usa em todas as suas lojas. Mas e o
posto de gasolina da esquina e a lojinha ali, o supermercado. Eu acho que isso acaba atingindo, né, um novo nível, assim, não vou dizer mais baixo, mas estabelecimentos cuja preocupação com segurança cibernética é um tanto menor em comparação com redes de lojas varejistas, etc. Então, você acha que, a partir do momento que a gente começa a ver esse tipo de malware, as próprias fabricantes das maquininhas, né, que são várias, a gente tem uma gama de opções no mercado, até as portáteis ali pequenininhas que se conectam no celular. Você acha que as fabricantes das maquininhas também precisam tomar cuidado com isso e ficar atentas? Porque Uhum. muitas vezes as maquininhas são vendidas, né, e nem há preocupação do fabricante com a atualização delas. Não, assim, respondendo, tem que estar preocupado, né? Hoje em dia não existe quer dizer, não existe a não preocupação com a segurança cibernética. Se tem alguém que não tem essa preocupação, esse alguém está no lugar errado, ele tem que fazer outra coisa, porque essa preocupação ela é real e tem que ter. Você falou aí de um caso, você deu o exemplo do posto de gasolina. No Brasil, cara, tem assim, a nossa economia, ela é, sem exagero, cara, mais de 90%, acho que é mais de 95%, são pequenas e médias empresas. Né? As pequenas e médias empresas geram mais de 95% dos empregos e da receita, né? Do resultado da nossa economia. Empresas grandes aqui são poucas, a gente às vezes consegue contar na mão, né, nos dedos da mão. Estou exagerando um pouco, mas não, assim, a gente consegue lembrar o nome de quase todas elas, se fizer um esforço mental. As pequenas e médias são milhares de empresas, milhares de empregadores que são alvo de ataque cibernético e não estão preparados para lidar com isso. Então, esse é um problema muito sério. Esse problema existe e a gente tem que existem até algumas iniciativas no país, através aí das entidades, da Fiesp, da Firjan aqui no Rio, do Senai, tem outras que estão preocupadas com essa segurança cibernética das pequenas e médias empresas. As grandes empresas, de uma forma ou de outra, elas conseguem resolver o problema, né? Tem dinheiro, tem orçamento, basicamente é uma questão de prioridade de orçamento. Bons executivos conseguem resolver esse problema. Você pega aí exemplos de, não sei, muitos anos atrás, 2 anos atrás, uma das maiores empresas aqui do Brasil foi atacada e o hacker teve um sucesso monstruoso. E na época que ela foi atacada, você perguntava assim, mas me mostra aqui a sua estrutura de segurança cibernética. Aí tinha um cara, ou um meio cara, né? Então você pegava assim, empresas de 15 mil funcionários, a estrutura de segurança cibernética era uma pessoa, completamente sem propósito, né? Mas essas empresas rapidamente montaram estrutura de segurança cibernética, fizeram time azul, time vermelho, SOC, implantaram firewall, implantaram as melhores práticas, e são mais difíceis. Implantaram também, aí vamos pegar aqui um exemplo, né? Implantou todos esses mecanismos de defesa, os mecanismos de prevenção e os mecanismos de antecipação. Faz treinamento regular com os funcionários, faz campanha de phishing, etc., etc., e aí fica mais difícil do hacker ter controle de alguma coisa dela. Mas as pequenas e médias não fizeram isso, elas não fazem isso, elas acabam sendo vítima dos hackers. Ransomware, então, é muito comum pequenas e médias pagarem resgate, porque não tem outra opção. Às vezes ela não tem backup. Teve um cliente aqui, não era nem um cliente, um prospect, né? Ele ligou para mim, eu fui atacado. O que eu faço? Vamos corrigir a sua infraestrutura, etc, etc. Agora, vamos baixar o backup. O quê? Não tem, né? Então, assim, não tem jeito. Aí, o que você faz, né? Aí a discussão é bem mais completa. Mas é isso que você falou. Pequenas e médias não tem, mas tem que ter, cara. Nesse setor bancário, de finanças, é um setor regulado,
né? E essas empresas que vendem as maquininhas, as que vendem, as operadoras, elas têm que ter esse cuidado. A maioria tem, cara. A maioria tem. Tem um outro comentário só, Ramon, aproveitando aqui. Essa notícia surgiu essa semana, né? E ela não foi ainda confirmada, né? Pelo menos eu não vi confirmação das operadoras dizendo que isso aconteceu. Ainda não. Então, eu acho que a gente ainda vai, assim, mais aí na próxima semana, talvez saber melhor o que é que está acontecendo com essas maquininhas. Maravilha, Carlos. Ótimos comentários. E, bom, vamos para a próxima notícia, né? A próxima notícia aqui que eu separei é sobre o Google Fi, né? O Google Fi é um serviço um pouco desconhecido pelos brasileiros, mas muito popular lá nos Estados Unidos, que é basicamente, né, uma operadora telefônica virtual da própria Google, né? Um serviço que você contrata e você tem ali ligações, você tem internet, rede móvel ilimitado. E o que poucas pessoas sabem, né, até mesmo os estadunidenses que utilizam o Google Fi, é que a infraestrutura, as antenas, né, são emprestados da T-Mobile, que é uma das maiores operadoras tradicionais ali dos Estados Unidos. E como a gente bem sabe, a T-Mobile vem passando por tempos difíceis. Eles tiveram, acho que, 3 ou 4 vazamentos em menos de 2 anos. E a Google acabou de divulgar, né, que como decorrência de um desses vazamentos de dados da T-Mobile, também vazaram alguns dados de usuários do Google Fi. E o que me assusta, né, o que me chama a atenção nessa notícia, Carlos, é que, novamente, que toda aquela questão que vem sendo discutida ao longo do último ano, ao longo dos últimos tempos, que é o cuidado com a supply chain, né, o cuidado com a sua cadeia de valor, o cuidado que você tem ao escolher o seu parceiro, né, que hoje em dia uma empresa é um ecossistema ali, é um quebra-cabeças de fornecedores, de parceiros, e às vezes o seu fornecedor, o seu parceiro, ele não tem tanto cuidado, né? Não vou dizer que não tem cuidado nenhum, mas a infraestrutura dele, a preocupação dele, os esforços dele com cibersegurança não são tão grandes quanto os seus. Então, eu imagino, né? Uma Google da vida acaba sofrendo vazamento de dados por conta de alguns problemas no fornecedor, que é a T-Mobile. Né? Então, a gente volta àquela velha discussão sobre segurança de supply chain, que aparentemente é uma tendência, né? Os atacantes, eles perceberam que é mais fácil envenenar o poço do que envenenar cada copo d'água. E queria saber o que você tem a falar sobre isso. Eu não sei se você propositalmente escolheu os dois temas, mas eles são interligados, né? Porque a gente, no tema anterior, a gente falou da empresa que opera o pagamento com essas maquininhas e o varejista, né? É um exemplo de supply chain, de certa forma. Assim, não adianta você ter a sua empresa de varejo ali, super segura, etc., se você usa uma maquininha que não tem controle nas versões de software que são instaladas, ou que permite que alguém, um hacker consiga instalar um malware, na hora que fizer o update, faz o update junto com o malware. Então, também é o mesmo problema. Mas, nesse tema agora, tem vários comentários. Primeiro, falar sobre o que eu acho que vale a pena lembrar. Essa solução da Google, eu lembro que lá no início, quando eles lançaram, tinha uma discussão de como é que seria tratado o negócio de segundo fator de autenticação quando você tem um telefone que não tem um número fixo, né? Então, isso já era uma vulnerabilidade ou uma limitação conhecida lá no início. Depois eu não acompanhei muito, não. Eu te confesso que eu não acompanhei a evolução desse produto
da Google, não. Mas lá no início já tinha essa discussão. Porque hoje, voltando, hoje você usa o duplo fator de autenticação e é uma ferramenta bastante eficiente para autenticação. Agora, como é que você vai fazer dupla autenticação num aparelho de celular, por exemplo, que não tem número, né? Ele tem 3, 4 números, eu não sei exatamente como é que ficou. Então, esse já era um problema. Isso é uma coisa. Outra coisa essa solução da Google, ela é, né, na realidade, um MVNO, né? É como se fosse ela é uma operadora que não tem rede, ela subcontrata a rede, por exemplo, da T-Mobile e no passado acho que da Verizon também. Aí contrata mais de um e ali tem um software, né? Na realidade, você instala lá no teu computador um software que vai escolher qual é o melhor chip, né? Ou o melhor caminho que você vai usar para fazer a transação de voz ou de dado. Então, esse produto é um plano de preço super interessante. É um plano de preço que acho que a base dele, né, o conceito dele, era um plano de preço muito simples. Muito parecido, por exemplo, com o que a Nextel tinha. Não sei se você vai lembrar. A Nextel aqui no Brasil tinha um plano de preço que era assim: você pagava R$80 e aí podia falar o quanto você quisesse com qualquer um que tivesse Nextel em qualquer outro país do mundo. Não existiam muitos países do mundo que tinham Nextel, mas você podia, por exemplo, nos Estados Unidos você falava de graça. Então, pais e filhos, né, que viajavam, era perfeito esse negócio, porque o cara viajava para os Estados Unidos, você conseguia falar quanto tempo você queria falar usando aquele rádio lá da Nextel. O pessoal que trabalha aqui em moto, que trabalha remoto, também usava bastante e pagava um valor fixo. Aquele plano de preço vendia muito porque ele era simples, era fácil. Você tinha claro quanto você ia pagar e você sabia que aquilo era o que você ia pagar e você ia conseguir falar ou trocar informações que você precisava. E acho que foi isso que a Google tentou fazer. O que aconteceu, que parece que aconteceu, né? Isso também ainda está bem recente, né? Não está confirmado que o que aconteceu é o que está sendo publicado. Mas vamos lá, hipoteticamente, o que aconteceu houve um ataque na T-Mobile, o hacker conseguiu uma quantidade de informações ali super importantes. Nessas informações que ele conseguiu na T-Mobile, ele conseguiu acessar os sistemas da Google e aí fazer coletar informações sobre os usuários do Google Mobile. Pode acontecer, isso não só nessa situação, né? Pega qualquer operador aqui hoje no Brasil, no mundo inteiro, e aí a gente vai para o tema central, que é o do supply chain, né? Qualquer empresa hoje em dia trabalha com terceiros, né? Hoje as empresas são redes de empresas. Então, é comum, por exemplo, uma operadora aqui no Brasil ela terceirizar a cobrança, né? E isso a gente vê bastante. Ela terceiriza a cobrança. Ela tem lá uma tabela, uma lista de clientes que são mal pagadores ou que não pagaram, ela terceiriza para alguém e diz assim, cara, cobra esses caras aqui e aí você vai ser remunerado por um FII disso, seja lá qual for o arranjo comercial. Mas ela permitiu que aquela empresa terceira tivesse acesso a dados pessoais dela, que são essas pessoas que ela considera como mal pagador. Então, essa empresa terceira tem que ter responsabilidade também pela privacidade daqueles dados. É normal também, as empresas, e todas têm feito, né, até por causa da lei, da lei da Agência Nacional de Proteção de Dados, elas fazem documentos entre elas de responsabilidade, né? Eu deixo você acessar meu dado, mas você tem a responsabilidade de não divulgar, etc. Blá, blá, blá. Aí você, assim, legalmente fica seguro, mas o usuário final, se vazar o dado, a informação dele, ele vai ser afetado e a responsabilidade é do principal, né? Da empresa principal. Aí o que acontece, cara? Esse é só um exemplo. Então, de novo, um exemplo hipotético. E a gente já falou isso também antes. As empresas grandes, elas, de certa forma, elas conseguem
ter uma segurança cibernética um pouco melhor. Isso dificulta os ataques de hacker. Então, aquele, né? A cadeia, né? Ou a corrente, ela arrebenta no lado mais fraco. Então, o hacker vai no lado mais fraco. Em vez dele ir na operadora principal, que tem lá uma série de procedimentos e ferramentas de segurança, ele vai nessa empresa aí de cobrança. E ali ele consegue fazer um ataque. E muitas das vezes ele também consegue fazer um movimento lateral, né? ou escalar para dentro da operadora. Então, as empresas que fazem parte da cadeia, elas também têm que ser seguras. E olha só que interessante. E elas são normalmente empresas menores. Por ser pequenas e médias, às vezes, elas não têm a mesma segurança que a empresa principal tem. O que você tem que fazer? Na hora que você contrata essas empresas, você tem que tomar os cuidados para contratar ela com pelo menos o mesmo nível de segurança que você tem. Eu tenho trabalhado com empresas que a gente tem feito muito isso. Então, quando a gente força, né, a contratação de serviços, então a gente diz assim, olha, cara, eu só vou contratar se você tiver EDR em todos os teus endpoints, se você tiver um monitoramento 24/7, se você tiver um procedimento de backup, eu quero ver teu procedimento de backup. É quase como se a grande chega para o pequeno e faz uma auditoria, né, faz um assessment de segurança e só contrata se ela estiver dentro dos padrões esperados. Caso contrário, é melhor não contratar, porque você vai acabar sendo atacado usando aí esse mecanismo aproveitando o supply chain. Cara, isso vai longe, tá? A gente está falando aqui de uma empresa e outra, mas essa cadeia, cara, ela é muito longa. É gigantesca, né? Às vezes a gente tem 5 níveis de dependência ali. Os 5 níveis, você vai chegar lá no MEI, né? No pequeno empresário, né? no médio pequeno empresário, lá é o microempresário individual, MEI, né? Você vai chegar nele e esse cara tem segurança? Às vezes não. Então, se você vai contratar eles, tem que ter consciência que você está contratando alguém que não tem segurança, ou você só vai contratar o cara que tem o mínimo de segurança que você espera que tenha. Então, o processo de contratação de terceiros é fundamental, ele tem que ser bastante melhorado, né? Não é só porque o cara tem uma alta qualidade técnica no produto que você está contratando e um bom preço, né? Hoje em dia você tem que colocar alta qualidade técnica, bom preço e segurança cibernética, caso contrário você está trazendo para dentro de casa um problema. Eu lembro, cara, só um comentário aqui rápido, você me fez lembrar daquela SolarWind, né, no caso da SolarWind. Foi isso, cara, foi o uso da cadeia, e ninguém esperava, né? Aquele ataque, ninguém esperava que alguém fosse fazer esse tipo de ação estruturada e planejada. E aí eu volto para aquele meu primeiro comentário, cara. Os hackers eles são muito estruturados, têm organizações muito estruturadas. Então, a gente está se defendendo de um pessoal que não é ruim, cara. Eles são muito bons, então a gente tem que ser melhor que eles. Perfeito, Carlos. Carlos, queria agradecer mais uma vez sua participação. Foi uma conversa excelente, espero que tenha sido proveitosa para você também. Não, a gente sempre quando conversa, a gente aprende, né? E esse negócio de segurança cibernética, cara, eu tenho passado aqui, só um último comentário, por situações que eu nunca imaginei que... A gente não consegue imaginar que lá o nosso inimigo ele é tão criativo assim, cara. É um negócio absurdo. Né, a gente fala, a segurança cibernética hoje já né? Antes a gente tentava convencer os executivos que é um assunto importante, mas hoje talvez tem que ser a primeira preocupação de qualquer executivo. Caso contrário, ele vai estar fora do mercado muito rapidamente. Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um resumo semanal. Só lembrando que você também pode acompanhar o resumo semanal pela sua plataforma favorita de podcast, né? Então a gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcast, no Google Podcast. E bom, não se esqueçam de se tornarem membros do Movimento Cybertech Brasil, é totalmente gratuito, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Então acesse nosso site
E, claro, continua acompanhando aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube para sempre ficar a par de nossos resumos semanais e também das nossas entrevistas. Então, novamente, muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a você, espectador. Até a próxima Um semana. abraço.